Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vídeo importante para que a gente possa dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E neste vídeo a gente vai falar muito sobre o nosso departamento de futebol, o Zé Ricardo já montando a equipe para a estreia na Série B, que teve data alterada aí para a estreia do Vasco da Gama. A gente vai falar muito aí sobre a novidade que a gente teve ontem envolvendo a liberação aí da grana da Caixa Econômica Federal, que está retido aí desde 2017. Vamos falar muito sobre a situação de reforços. A 7777 Partners deu ok, deu aval, e o Vasco da Gama vai fazer aí a maior contratação da sua história em termos financeiros, e a gente vai falar aí sobre a reunião que vai ter hoje no Conselho Deliberativo. Meu amigo, você que não é inscrito no nosso canal, eu peço para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho. Então vamos começar aqui falando sobre o futebol vascaíno. E a gente começa aqui homenageando o Roberto Dinamite. Isto mesmo, a estátua do Roberto Dinamite finalmente aí com data de inauguração, dia 28 de abril. Isto mesmo, a previsão era para o mês de fevereiro, no entanto, não saiu. Mas dia 28 de abril está prevista aí a inauguração e vai ficar lá próximo da torcida GDA, próximo ali dos vestiários do Vasco da Gama. Homenagem aí ao maior ídolo da história do Vasco da Gama. Sobre o futebol em si, ontem a gente tomou conhecimento que a CBF alterou a data do jogo do Vasco da Gama. Isto mesmo, a princípio estava marcado para o dia 9 de abril, no sábado. Houve uma alteração, o Vasco da Gama vai jogar na sexta, no dia 8 de abril, às 19 horas. Este jogo está marcado para São Januário, mas a diretoria estuda a possibilidade de colocar esse jogo no Maracanã para poder tentar arrecadar mais. A previsão é que coloque aí 70 mil vascaínos no Maracanã para a estreia contra o Vila Nova. O Zé Ricardo já esboçando aí o time titular para a nossa estreia, e é o seguinte, ele tem treinado da seguinte forma, tá? Thiago Rodrigues, Everton, Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar, Yuri Lara, Zé Gabriel, Gabriel Peck, Nenê e também o Raniel. O nosso Anderson Conceição totalmente recuperado, assim como o Getúlio. Bem, meus amigos, ontem a gente teve uma notícia aí muito boa. O Vasco avançou aí nas negociações com a Caixa Econômica Federal para a obtenção da certidão negativa, né? O Vasco tem 6 milhões de reais retidos junto à Caixa Econômica Federal
grana que está retida aí desde 2017 e finalmente parece que o Vasco da Gama vai conseguir essa liberação. E isso é muito bom, porque se o Vasco no futuro resolver voltar com as categorias aí de esportes olímpicos, o Vasco poderá receber aí um incentivo aí do governo federal com as certidões em dia. Então, além da grana da 777 Partners, o Vasco da Gama aí podendo embolsar mais 6 milhões de reais aí, finalmente. Bem, pessoal, com relação à situação de reforços, a 777 Partners deu o aval e o Vasco da Gama está prestes a fazer a maior contratação da sua história. Se trata aí de Jarlan Barreira, certo? O empresário dele, inclusive, já disse que seria um prazer jogar no Vasco da Gama sob essa estrutura nova. Então é o seguinte, né? Jogador que chega aí com investimento de 14 milhões de reais, a maior negociação da história do Vasco da Gama, junto com o Edmundo, naquela época que ele voltou da Fiorentina para o Vasco da Gama, na época do Bank of America. E é o seguinte, além desse jogador, o Vasco da Gama confirmou já o Lucas Oliveira, jogador do Bangu, confirmou também o Eric Samuel, jogador do Ipiranga, e o Gabriel Dias, jogador que era do Cruzeiro, lateral, chega aí para ocupar a vaga na lateral direita do Cruz Maltino. Carlos de Pena chega no Vasco da Gama aí entre quinta e sexta-feira para poder assinar o contrato, fará exames médicos aí, contrato de 3 meses com o Vasco da Gama. E o Vasco já vai registrá-lo para que ele tenha condições aí de enfrentar a equipe do Vila Nova no dia 8 de abril, na sexta-feira. E ontem a gente tomou conhecimento também que o Vasco negocia aí com o meio-campista que estava no Fluminense, que a gente conhece muito bem de Atlético Mineiro, Casares, um jogador aí que está em baixa, né, na carreira, mas é um jogador aí muito interessante, principalmente aí nas bolas paradas, é um motorzinho ali no meio campo. O Vasco a fim de recuperar este atleta. E sobre a reunião do Conselho Deliberativo, hoje, às 7 horas da noite, está marcada aí a reunião no Conselho Deliberativo para deliberar sobre as emendas do Estatuto da SAF. Passando tudo bonitinho, a gente já deverá ter aí para a primeira quinzena do mês de abril a situação aí da AGE para o quadro social do Vasco da Gama aprovar ou não a situação do Estatuto do Vasco, que permitirá agora a constituição da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF. Então, meus amigos, essas eram as informações. Obrigado pela sua atenção e por assistir o nosso vídeo. Valeu e aquele abraço aí. Lembrando, daqui a pouco, 1h45, live lá na Seita Vascaína, do nosso canal alternativo. Valeu!